filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pai, Tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor. Nos enche da Tua presença. Meu Senhor, me enche da povo querido de Deus, que é o povo de Israel. Esse povo amado que Deus ele tirou ali com as mãos fortes, fortes dele ali do Egito, Esse povo ao qual começou a viver uma vida ali na direção, na dependência do Senhor Deus. Esse povo ao qual o Senhor ele abençoou, graças a Deus. Esse povo ao qual começou uma caminhada na presença de Deus ali, não faltando nada para esse povo, nada. No decorrer da caminhada do povo de Deus, do povo de Israel, devido a situações que esse povo querido de Deus estava fazendo, se encurvando a idolatria. Glória a Deus, se encurvando a idolatria, se encurvando a coisas que não estavam agradando ao nome do Senhor. Esse povo ficou cativo ali em Babilônia durante 70 anos. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, capítulo de número 25, versículo de número 12, 70 anos o povo ali ficou cativo ali na Babilônia, devido coisas, está fazendo coisas, se encurvando a idolatria, coisas ali que não estavam agradando ao nome do Senhor. Queridos, mas como tema da palavra para nós aqui nessa noite, Deus quer reconstruir a base da adoração. Porque o povo ali, Ciro, o rei da Pérsia, ele permitiu o povo ali, depois de 70 anos, retornar ali a Jerusalém, para que o templo fosse reconstruído, porque o templo ele foi destruído, queridos, ali pelos babilônicos. O templo foi destruído. Mas o que eu quero falar para nós, que nós também, queridos, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Senhor. Aleluia. Nós somos templo do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, a monarquia ali, Zorobabel esteve à frente do povo ali, liderando o povo. E a palavra nos diz aqui também de Josué, não era aquele Josué que foi sucessor de Moisés, esse Josué aqui foi sumo sacerdote, e através ali do profeta Ageu, Deus ele dá uma palavra para eles. Olha, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, não veio o tempo, Deus dá uma palavra para eles ali, porque eles voltaram do cativeiro babilônico, já estavam muitos ali preocupando consigo mesmo, olhando muito para si, mas Deus queria que o templo fosse com o povo, Deus queria ali reconstruir a base da adoração, queridos. E o que eu quero falar com você, que hoje é um culto de quinta-feira, culto de renovação espiritual. Nós também somos templos do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez o seu templo também está abalado, A base da adoração, talvez o seu templo, talvez o coração aí, talvez você está rindo, você está sorrindo, mas seu coração aí está moído, Talvez a ansiedade está batendo a porta do seu coração.
Talvez você está com um problema, seja no trabalho, um problema na sua casa, um problema no seu casamento, um problema pessoal, que veio abalar também esse templo, né? Que veio abalar sua vida, mas que eu quero te falar que nessa noite, o Senhor, Ele vai te renovar. Ele já está nos renovando, louvado seja o nome do Senhor. Deus quis que o templo ali fosse reconstruído, porque Ele queria relacionar com o povo, Ele queria falar com o povo. Ele queria derramar as bênçãos sobre o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus deu uma palavra, versículo número 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, casas prontas, e esta casa de ficar deserta. Estava apontando o templo. Ora, pois, assim diz o Senhor: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Queridos, quando o nosso templo, a nossa vida, né, a base da adoração, muitas das vezes ela está abalada. Acontece muito isso, semeamos muito e recolhemos pouco, porque nós deixamos de colocar Deus, nós deixamos de colocar Jesus, deixamos de colocar o Espírito Santo como prioridade nas nossas vidas. Querido, o Senhor como sua prioridade, né? Os Salmos, capítulo de número 127, também nos fala claro isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No versículo 2 de Salmo 127 está a resposta, né? Inútil vos é levantar de madrugada. É inútil. O Senhor, nessa noite, Ele quer renovar você. Ele quer reconstruir essa base da adoração, Ele quer te renovar, para que nós possamos receber as bênçãos, tudo aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira. Aleluia! Edificai a casa e dela eu vou me agradar. Queridos, Deus quer edificar nossa casa espiritual. Se alguma ferida no seu coração, Ele vai curar nessa noite. Se alguma cura interior que você precisa, é nessa noite. É nessa noite. Porque Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem Ele em espírito e em verdade. Espírito aqui, como nós estamos adorando, glorificando, cantando louvores, mas em verdade. Em verdade, a nossa vida lá fora, o nosso caráter lá fora. Como é que está a nossa vida? Ele quer nos encher para que nós possamos também semear essa semente lá fora, no nosso local de trabalho, nossa casa, na nossa família. Ele quer nos fazer vasos em suas mãos. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. Deus, Ele tem que ser nossa prioridade, nosso tudo, desde quando nós levantamos. Desde o nosso devocional, desde quando nós levantamos. Desde quando nós levantamos e consagramos nosso dia ao Senhor. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Queridos, eu estava meditando outro dia, lá em Elias, com os profetas de Baal, né? Elias ali reparou o altar, e Deus visitou com fogo, né? O altar é nossa vida, o nosso coração. Quando o altar está reparado, Deus ali visita com fogo, com a presença dele. Estava lendo,
o Senhor ministrando ao meu coração. Quando nossa vida está reparada, está no altar, Ele nos visita com fogo, Ele nos enche da presença. Ele abre as portas que nós precisamos, Ele traz paz, traz alegria. Ele nos abençoa. Aleluia. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, olha o que aconteceu. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor Deus. Deus está falando nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz. Nós somos pobres, Senhor, e necessitados da Tua presença. O Senhor está falando. O Senhor está renovando a vida da igreja dele nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Eles ouviram as palavras ao qual Deus havia usado o profeta Ageu ali, como o Senhor tinha enviado Ageu, e temeu o povo diante do Senhor. Olha o que aconteceu, queridos. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Deus, Ele é conosco, queridos. E o Senhor, Ele levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque. Paz, nós temos alegria, nós temos Jesus Cristo. Graças a Deus nós temos a presença do Senhor. Porque da glória e das riquezas dele, louvado seja o nome do Senhor. Porque a glória da segunda casa, aleluia, ela vai ser maior do que a primeira. Deus quer renovar em nós a bênção do primeiro amor nessa noite. Renovar a bênção da salvação. Aleluia, Senhor. Igreja, sem o Senhor nós não somos nada. Inúteis. Sem o Senhor nossa vida ela se torna deserta. Sem a presença do nosso Deus nós não somos nada. É como, né? É como a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Quando nós temos o Senhor como base nas nossas vidas, a nossa casa, nossa vida permanece firme. Nada abala porque Ele é conosco. Mas se estiver na areia, a tempestade vem e derruba, né? Como nós cantamos aqui, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé, a nossa fé em Ti, nosso Deus. Aleluia. Tempestade, vento forte, nada. Canta, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
que dele para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Queridos, sejam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo governe as nossas vidas, que o Espírito Santo lidere as nossas vidas, que o Espírito Santo direcione as nossas vidas. Aleluia. Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Amém. Aqui, ó. Seu esboço da pregação. Aqui, ó. Senão eu preguei também. Amém, irmão? Glória a Deus, que coisa boa, né? Olha só que coisa maravilhosa. Esse profeta Ageu, pode se assentar, irmãos. O profeta Ageu foi um profeta muito usado por Deus para trazer um recado do Senhor, né? E o recado que ele trouxe, ele continua valendo para nós, nossos dias também, irmão. O povo ali, eles estavam muito preocupados com as suas próprias casas. Edificar as suas próprias casas, né? Seus próprios negócios, preocupado com si próprio. Apenas com si, né? Com si mesmo, né? Preocupado em adquirir, em conquistar, em ter. Que a minha casa tem que ficar, né? Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. E esquecendo da casa do Senhor. A casa do Senhor ficando sem recursos. A casa do Senhor ficando sem provisão. Porque Deus não vai fazer descer do céu milagrosamente os recursos. Entenda o que eu estou dizendo. Deus não vai fazer, por exemplo, descer do céu. Quando eu falo de recurso financeiro, não vai nascer pé de dinheiro, não vai brotar da raiz do chão, não vai ter chuva, né? E aqui o povo estava preocupado só com as suas próprias coisas, com os seus próprios negócios, e não estava suprindo as necessidades da casa do Senhor. E não só apenas com recursos financeiros, mas com recursos humanos também, né? Com pessoas que se dedicassem à obra de Deus, né? Por isso, a Bíblia está dizendo que Deus, com o seu povo, Deus, ele fez com que aquelas pessoas, por mais que eles juntassem salários, era como se estivesse juntando em sectéus, sacos furados, né? Era como se estivesse jogando, enchendo o saco, mas na verdade estava saindo por baixo e a pessoa não estava percebendo. Fazia, trabalhava, mas não conseguia conquistar. Parecia que estava conseguindo.
Eu conheço pessoas assim, que morrem de trabalhar e no final das contas não tem nada. Por quê? Porque esquecem do principal, que é buscar a Deus, que é colocar a sua vida na presença de Deus, que é buscar o Senhor, que é fazer a obra de Deus, né? Mas glória a Deus que você está abençoado. Deus queria que esse povo voltasse, fossem resgatados para a verdadeira adoração. Um verdadeiro adorador não é aquele que